Olá, minhas amigas e meus amigos da luta pela democracia, contra a burrice, as estupidezas, as imbecilidades e o fascismo. Alegrias, muitas alegrias. Mas vamos aos fatos, vamos à cultura em geral. Estes dias, sobremaneira, me interessou curiosamente uma palavra: genocida. Então eu fui ao pai dos burros para entender o que é genocida. Genocida é aquele que ordena ou faz acontecer a morte de milhares de pessoas, que permite a morte de milhares de pessoas através de seus atos. O sinônimo de genocida é homicida, assassino, facínora. A etimologia da palavra genocida vem do grego, formada pela palavra geno, que vem significar tronco, família, agrupamento, similar, e sida, que significa matar, matar a família toda, matar todo aquele tronco familiar, ou tronco genético, tronco de uma nação, genocida. Genocida é um substantivo e também um adjetivo de dois gêneros, ou a genocida e a genocida. Portanto, se ele tem dois gêneros, ele transita entre os gêneros. Curiosamente, genocida é transgênero. Chamar alguém de genocida é também sugerir que esta pessoa é transgênera, com todo respeito aos transgêneros reais. Eu estou me referindo em metáfora. O plural de genocida é genocidas, que é quando, sob o comando de um genocida maior, vários outros genocidas se juntam e de forma alegre e usando os dinheiros, os impostos do mesmo povo que eles vão trucidar, cometem o genocídio. Então são os genocidas. E assim, minhas amigas e meus amigos, eu fiquei muito esclarecido sobre o termo genocida, que bombou no Twitter ontem. E espero ter esclarecido para vocês o que é ou quem é um genocida. Mais dúvidas eu não posso esclarecer. Se alguém tiver mais dúvidas, procure por Carlos Bolsonaro. Ele terá a resposta. Porque, com certeza, para ele só deve ser chamado de genocida aquele que tiver o louvor, que tiver a honra de ser genocida. E não um merdinha qualquer. Nenhum merdinha pode ser chamado genocida. Genocida é coisa muito maior do que um simples borra-botas. Mas, uma vez esclarecido, sigamos nós felizes, alegres. Vamos então falar do novo ministro da Saúde, uma vez passada e ou esclarecida esta palavra genocida. Lembrando que, por acaso, nada tem a ver uma coisa com a outra. Eu falo de genocida e depois mudo o assunto para o ministro da Saúde. Não tem ligação, por favor, por favor. Ou não. A verdade, minhas amigas e meus amigos, é que a saída de Pazuello e a entrada do Queiroga foi uma troca de 6 por meia dúzia, ou mais do mesmo. Eu não estava entendendo por que os bolsonaristas ameaçaram de morte a doutora Ludmila Rajar e aplaudiram o Queiroga. No decorrer do dia, eu descobri que o Queiroga é bolsonarista de 4 costados, coisa que a doutora Ludmila não era. E não é. O Queiroga fez campanha pelo Bolsonaro. O Queiroga se reúne
normalmente, sempre, com os deputados bolsonaristas da Paraíba e demais estados. O Queiroga é amigo de Bolsonaro há muitos anos. O Queiroga é amigo do sogro do Flávio Bolsonaro. O Queiroga está mais do que habilitado. Chegou ao cargo supremo de presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aquela turma que ganha grana com o coração. Isto é o Queiroga. O Queiroga que diz que o Ministério da Saúde não tem política. Ou seja, não tem projeto. Não existe. O projeto, a política do Ministério da Saúde é a do governo federal. Logo, anti-vacinação, anti-máscara, anti-isolamento e anti-lockdown. Mas, como o presidente está muito envolvido, ameaçado por Lula, o presidente passou a aceitar o uso de máscaras e passou a lutar, ou pelo menos permitir, a vacinação, já que até a sua pobre mãezinha já tomou a segunda dose. Mas o Queiroz já colocou-se contra o lockdown. Minhas amigas e meus amigos, me desculpem, ainda há pouco eu cometi um ato falho e chamei o ministro de Queiroz. Mas é que o Queiroz e o Queiroga são tão próximos do presidente que a gente confunde, troca os nomes. Não, o Queiroz é aquele que ninguém sabe por que depositou 89 mil na conta da primeira-dama. Já o Queiroga, até o momento, ainda não se tem notícia dos depósitos que poderão ser feitos na conta da primeira-dama. Esperamos que não apareça nenhum. Mas o Queiroz já colocou-se contra o lockdown, que segundo o cientista Nicoleles, uma sumidade, um gênio nacional, e vários outros gênios, a única forma de parar as milhares de mortes diárias no Brasil é um lockdown nacional. Foi assim que os países europeus lidaram recentemente com a segunda ou terceira onda do coronavírus, que no Brasil ainda está na primeira onda. Não pensem que está na segunda ou terceira onda, não. No Brasil nunca parou a primeira onda, continua e aumenta. É o lockdown. Mas contra isto, o grande médico humanista Queiroga, bolsonarista, se coloca contra. E também diz que a questão da cloroquina é uma questão a ser discutida. Vamos discutir isto melhor. É uma forma de agradar Bolsonaro. E deu a declaração de que quem quiser tomar cloroquina, que tome, desde que assine um termo de responsabilidade. O que significa abrir a porteira mediante um vale-porteira, mediante um passe. Tomem à vontade cloroquina. O médico chega, o doente já desesperado, e o médico safado, bolsonarista, negacionista, diz para o paciente: olha, uma das soluções que estão usando muito por aí é a cloroquina. Eu gostaria de aplicar, mas eu preciso que o senhor assine. O cara agonizando, vai fazer o quê? Vai dizer: não, doutor, cloroquina não, por isso. O cara não entende nada, nada. Está mais do quase inconsciente. Ele assina a declaração. Ou não. Então não se enganem com o Dr. Queiroga. Eu rio porque Dr. Queiroga parece nome de personagem de programa de humor de Jô Soares e Chico Anísio. Dr. Queiroga. Vamos ver no que vai dar isso. De toda forma, é um engodo. Sai Pazuello e entra outro pazuelizado, o doutor Queiroga. E para não perdermos o fio da meada, não se esqueçam do início deste vídeo, onde eu explico claramente o que é um genocida. E minhas amigas e meus amigos, eu só volto a falar na palavra genocida porque é a que tem sido falada exaustivamente nas últimas 24 horas. Chamou-se imensa atenção sobre essa palavra graças à habilidade política do vereador Carlos Bolsonaro. O Felipe Neto, um youtuber,
lançou essa palavra lá no vídeo dele, nem eu vi, e acho que a maioria do país não viu, nem tinha tomado conhecimento. Há coisas que é melhor deixar quieta. Quanto mais mexe, mais vai feder. Quanto mais luz se joga em cima, mais se chama a atenção. Agora é o país inteiro falando genocida, 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 de todas as formas. Esta inabilidade, ou grande habilidade, quem sou eu para dizer que o vereador Carlos Bolsonaro é inábil? Mas esta habilidade dele para defender o bom nome do Pai, a humildade, dizendo não, ele não é isto, e fazendo queixa, apresentando queixa ao guarda da esquina, baseado na Lei de Segurança Nacional, quando na verdade a denúncia deve partir do Ministério da Justiça, do Ministério Público Federal. Mas não, chama lá o policial civil, ele vai cuidar dessa questão de Lei de Segurança Nacional. E aí piorou a situação. Todo mundo quer saber o que é genocida, quem é genocida, como é que surge um genocida. E a palavra genocida, como eu disse a vocês na divisão silábica, genocida, passa de boca em boca, de meme em meme, de Twitter em Twitter, uma coisa que poderia passar despercebida. Abafa o caso, deixa quieto. Não. Agora pregou na testa de quem merece a palavra genocida. Genocida! No mais, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.